Olá, pessoal. Como havia dito, então, hoje nós estamos aqui com os integrantes da Banda Encruzilhada. Nós estamos aqui com o Amaury, Chico Santana, Renato Sanches e o Fernando Camaleão. Ele falou que não é camaleão, é gamaleão. Então, eles vão nos contar aqui a história da banda, o que cada um faz na banda. Uma banda que tem aproximadamente 25 anos e agora tem um clipe aí. Amaury, qual é a história do clipe? Na verdade, não tem um. Na verdade, são dois clipes. São dois clipes, na verdade, né? O primeiro foi cenas de viagem. Tudo partiu... É a letra sua, né, Renato? Partiu de um sonho de viagem de um garoto. Aí ele escreveu a letra. Aí ele me propôs a ideia de fazer um clipe. Tudo linkado ao documentário que nós já viemos aqui falar com você a respeito do documentário e tal. Aí o pessoal assistiu, aprovou, achou bacana e tal, e lançou esse projeto, esse desafio de fazer o videoclipe baseado na letra da música Cenas de Viagem. Nós produzimos, lançamos, dia 1º de janeiro, né? Está em todas as plataformas, no Spotify, está no YouTube, no Deezer, enfim, todas as plataformas de áudio e de vídeo também, né? E quem escreveu foi o Renato. Renato, um videoclipe super interessante, modéstia à parte, super interessante. E agora nós estamos finalizando o segundo videoclipe, que é Andarilho, que é a surpresa que vem por aí ainda. Certo. E o Chico, o que o Chico faz lá? O que você faz lá, Chico? No fundo, balançando a cabeça assim. Não, além disso, carrega a caixa, liga os fios. Não, então, eu tô com o Renato, agora falando sério, Wagner, eu tô com o Renato Sanches é meu companheiro, e a gente começou a história da Encruzilhada começou com ele e comigo, aproximadamente, final de 94, mais ou menos, eu tava para ir para Marília, para fazer faculdade lá, que não deu certo, fiquei 2 anos lá e voltei para cá, e foi ali que ele me propôs de nós começarmos uma banda, mais um outro amigo nosso, Carlos Cardoso. Nós 3 fizemos TG na mesma época. Eu fiz tiro de guerra. Você fez tiro de guerra? Por incrível que pareça. Só não vou contar os detalhes. Na época, eu acho que na época, então, não funcionava o tiro de guerra, porque tá isso daqui. Não, funcionava. Ele fez, mas não terminou. Ah, aí, ó. Ele começou. Começou, mas não É, terminou. digamos que cortaram o meu barato na hora. Daí, assim, eu voltei pra cá, a gente deu início à banda, começamos a fazer covers. Como é que eu vou te dizer? A gente passou por muitos estágios. O Branco, que é o Amaury aqui, ele chegou a ser tecladista da banda numa fase pós a clássica, né? Você já tinha saído o Sandro, se eu não me engano. E, então a banda teve várias fases, vários momentos. A gente chegou agora, nesse momento nosso, talvez o mais maduro. A gente conseguiu depurar bastante a ideia, a gente está investindo mais num som autoral, a gente está pensando mais em encontrar uma identidade própria, certo? Baseado em referências que nós temos na música popular brasileira e também no rock and roll nacional e internacional. E buenas. Então, o meu papel, na verdade, na banda é aturar todo mundo, porque todos eles me enchem bastante a paciência para que eu seja certinho, e isso é uma coisa bastante difícil para mim, você sabe disso. Eu acho que a missão deles com certeza, é a missão mais difícil que tem na banda. Fernando, você disse que você está aqui simplesmente para deixar a banda mais bonita, porque você é o mais bonito da banda. Ah, sim. Imagina o resto como é feio, hein? Você já pode ver aqui. Então. 50% da banda tá aqui, então daí você já pode ter um parâmetro. Quantos integrantes tem a banda? A banda tem 6 integrantes. 6 integrantes. Isso, são 2 guitarras, um teclado, um vocalista, um baixista e um baterista. E esses instrumentos, eles tocam por si só? Você falou que tem teclado, isso, aquilo. E quem que fica atrás do instrumento e toca? Não tem playback. Não tem? Não tem. A gente tem... São 6 pessoas, então é o Adriano Cavini, é um dos guitarristas, o Silvio Quartucci, o outro guitarrista, o Binho, Kleber Melenchon é o nosso tecladista, eu baterista, Chico vocalista, Renato baixista. Ah, legal. O Amaury, o nosso produtor aí,
audiovisual. Ah, muito bom. E onde vocês têm tocado? Olha, ultimamente a banda está com um novo projeto, readaptando o repertório a versões com mais a nossa cara mesmo e produzindo músicas autorais. Então é assim, a banda ela já tem 25 anos. Então, com 25 anos, eu acho que a gente decidiu ter uma postura em que o mais interessante era deixar alguma coisa, um legado. Nesse caso, seria o som autoral, ou músicas com a nossa cara, com a nossa versão, né, com a nossa identidade. O doutor Renato Sanches. O Renato Sanches, além aí de ser baixista, escrever as músicas, ele é advogado. Renato, dá dinheiro ser músico? Não, infelizmente no Brasil não, né? No Brasil, ser músico, pelo menos para mim, é praticamente um hobby. E como eu já estou há bastante tempo praticando esse hobby, conheço o pessoal do meio e sei que esse pessoal sofre bastante. A cultura no Brasil, a gente sabe, você sabe que é difícil, né, de viver de arte no Brasil. Com certeza. Então, concomitantemente, ao mesmo tempo que eu estudei música, faço música, eu tive que seguir uma outra carreira profissional, que também já faz 21 anos que eu sou advogado, né? Mas, infelizmente, não deu para viver de música e sei que o pessoal que vive de música sofre bastante. O outro colega nosso também que é apaixonado por música, que é o Marcelo Ornelas, né? Sim. Que tem o estúdio também. Sim. O Marcelo fala a mesma coisa, né? Ele é apaixonado por música, mas não dá para sobreviver, né? Infelizmente, não, é verdade. É verdade. E para a composição das músicas, Renato, inspiração? Nós entrevistamos aqui um artista plástico e até achei muito interessante, né? Perguntado para ele, como que você faz esses quadros, tal, inspiração? A resposta dele falou assim, inspiração cacete nenhuma, eu tenho que suar, eu tenho que pensar, passo a noite pensando, essa história de inspiração é piada. Como é que é? Eu concordo com ele. Ah, é? Eu diria que é 90% de transpiração e 10% de inspiração. Porque quem trabalha com arte, às vezes ouve falar por aí, até tem uma questão um pouco romântica, falando que muito artista nasceu com esse dom, né? Sim. O cara nasceu com o dom, então o cara não precisa estudar, não precisa pesquisar, não precisa fazer nada, que flui ali da mente dele a hora que ele quiser. E é muito difícil. Eu nunca vi um gênio desse. E também estou longe de ser gênio. Então, o que eu escrevo, eu às vezes estou lendo um livro e vem alguma inspiração, ou estou ouvindo uma música, vem inspiração. Às vezes conversando, vem uma inspiração, e aí a gente aproveita esse momento. Hoje em dia, devido à tecnologia, a gente pode andar com um bloquinho de notas no celular, então eu costumo anotar as ideias mais interessantes e depois tento desenvolver em cima disso. Mas também não faço tudo sozinho. Como a gente está num grupo, eu sempre penso em grupo, submeto as ideias a eles para ver se eles aprovam, reprovam, ou até ajudam a desenvolver, né? Sim. Então eu sempre penso dessa forma. O Chico é um grande parceiro de letras, além de ser parceiro de banda, e todo esse tempo juntos em banda, também é um parceiro muito grande em termos de escrever. Tem um outro lance assim, que a gente tem que frisar sempre, Wagner, que o Renato ele colocou a dificuldade que é tentar fazer arte no Brasil hoje em dia. É bem mais difícil do que parece, porque o mainstream hoje, a arte que está na rua, a indústria cultural, é uma indústria muito fechada naquilo que a população curte atualmente, que são nichos específicos. Você pega, por exemplo, o sertanejo universitário, você pega o pagode, você pega todas essas músicas que são consideradas populares hoje, que antes não eram. E a gente não segue essa linha. A gente tenta pegar um lado B das coisas. Por exemplo, uma versão que a gente fez há pouco tempo foi de Sujeito de Sorte, do Belchior, que era uma música que estava quase esquecida.
A gente está analisando, a gente já está quase finalizando uma do Walter Franco, que é Canalha, certo? Existe a possibilidade de a gente pegar uma música do Jardim Macalé, por exemplo, também. Então, são pessoas que não estão expostas, são ideias que não estão expostas e que causam estranheza. Assim. Tem apresentação, já teve apresentação que nós fomos fazer que as pessoas ficaram olhando com cara de bolinha, assim, com cara de bolacha inchada de véia, cara, sabe? Boiando totalmente no que a gente estava fazendo. Mas a sensação é sempre agradável. Ô Chico, quem que pauta os tipos de música? Por exemplo, agora, sei lá é sertanejo universitário. Não, agora é rock, agora é funk. Quem que pauta isso daí? Há uma assim, uma indústria por trás que fala assim, nós vamos agora e chega nas rádios, vocês vão tocar isso daqui e assim por diante? É a indústria cultural, né? É a indústria cultural. Você lembra nos anos 80, por exemplo? 70, vamos pegar nos anos 70. A indústria cultural, quando eu digo indústria cultural, são os grandes produtores, as grandes gravadoras, no caso era Som Livre, tinha várias outras, né? Polygram, essas todas. Elas faziam uma pauta dos artistas principais delas, esses artistas eram os tops, os mais conceituados, e eram jogados. Eles tinham que produzir quase que numa linha, numa escala industrial, muitas vezes não era nem o que eles gostariam de produzir, para aquilo ser absorvido pelas rádios, pelas FMs, pelas AMs e o caramba. E vender disco, logicamente, vender show. Anos 80 foi o Rock Brasil, lembra? Tinha muita coisa boa, tinha muita coisa bacana, mas também tinha muito lixo ali no meio, tinha muita sobra. Era o ritmo do momento. Nos anos 90, daí já era o axé, salvo engano, da minha parte. Depois teve pagode, depois teve sertanejo. Então, assim, são os gêneros que são escalados, os interessantes. Hoje em dia, eles conseguiram tirar da marginalidade o funk, por exemplo, o funk carioca, e estão colocando o funk carioca com uma outra roupagem, um pouco mais família, entre aspas, porque as que está letras... entrando no mercado total. Né? Sim. Então, existe essa indústria cultural, e a gente vai totalmente na contramão. A gente, se está tocando sertanejo, é aí que a gente não vai tocar sertanejo mesmo, nunca, de forma nenhuma. Até porque a gente acredita que a função do artista é transgredir mesmo. Sim, Fazer com que o público pense no que está ouvindo, no que está percebendo, naquela sensação ali do momento. Então, a gente não se adequa a questões comerciais. A gente se adequa e tenta fazer a arte que a gente acredita. Não pensando em retorno financeiro, mas pensando em reconhecimento como artista mesmo. Porque em recente fala do Chico Buarque, falando que compra música. Os artistas compram a música, não é isso? E daí eles dão o nome deles, autoral. No caso do Chico Buarque, foi uma piada que ele fez, né? Ele fez uma piada até, ele soltou isso, gravaram ele num estúdio, ele falando isso, dizendo que ele tinha comprado tatuagem, né? Eu acho que um dos grandes sucessos dele. Sim. Mas era uma piada e meio que virou viral. Que virou verdade. Virou verdade, só que não é. Existem muitos casos que acontece isso sim. No caso dele, menos, porque pode ver. Por mais que ele esteja exposto na grande mídia pelo posicionamento político dele, pelos questionamentos que ele faz aos governantes hoje em dia, ao atual governo, a música dele não está vigente. Quase ninguém conhece os novos sons que ele soltou agora há pouco no último disco dele. Né? Eu acho que tocou em uma outra novela, uma música em que ele aparece cantando com a neta dele, que é filha do Carlinhos Brown, mas só. Então ele não está tão vigente assim. Muito bem, no próximo bloco nós vamos continuar falando com os meninos da Encruzilhada.